Fala galera, beleza? Hoje a gente vai aprender a fazer esse efeito aqui no PowerPoint para sua próxima apresentação. Mas antes de começar o tutorial, eu quero deixar aqui um aviso. A gente está dando uma reformulação aqui no nosso canal do YouTube, então vocês vão ver a gente postando bem mais vídeos do que a gente postava anteriormente. A gente vai postar vídeo toda segunda-feira e com uma qualidade muito maior. Então se você não quer perder todas essas novidades, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo para o YouTube te notificar quando a gente postar vídeo novo. Fechou? Então bora começar esse tutorial. Bom, o efeito que a gente vai aprender hoje aqui é bem simples para falar a verdade. A gente vai trazer aqui uma imagem, que pode ser qualquer imagem que você queira usar. A gente vai usar aqui uma imagem do Coliseu, que vai ser muito boa para a gente ilustrar isso aqui, mas você pode usar qualquer imagem aí que você quiser, beleza? Então, primeiro de tudo é você trazer uma imagem aqui para o PowerPoint. Depois de ter trago a imagem desse jeito e ter centralizado ela, mais ou menos desse jeito aqui, você vai precisar vir aqui em cima, em inserir, colocar uma caixa de texto e colocar aqui o texto que você quer destacar na sua apresentação. Como a gente está usando aqui uma imagem do Coliseu, a gente vai escrever a palavra Coliseu aqui em cima. Depois de ter escrito a palavra, é só você selecionar uma fonte que você acha que vai combinar com aquele tema, aumentar bastante o tamanho dela até que ela cubra toda a prancheta da apresentação. Mais ou menos desse jeito aqui. Na verdade, eu vou mudar essa fonte. Vou usar essa daqui que vai ser melhor. E aí você pode estilizar o texto aí do jeito que você quiser e que vai combinar com a apresentação. Eu acho que desse jeito aqui, eu vou deixar 350. Fechou. Desse tamanho da fonte aqui já ficou bacana. Centraliza o texto. Mais ou menos assim. Ficou ótimo. Eu vou descer um pouquinho essa imagem aqui para destacar um pouco mais o texto. Beleza? Colocou o texto aqui. Vai ficar mais ou menos desse jeito. É claro que você vai mudar aí tudo para ficar no contexto da sua apresentação. Agora a gente vai partir para outra parte, que no caso você precisa dessa imagem aqui que a gente colocou no fundo, só que você precisa dela sem background, sem fundo. No caso aqui eu já tenho ela sem fundo, eu já tirei o fundo dela. E é só você trazer essa imagem aqui para a apresentação e aumentar o tamanho dela até que ela fique do mesmo tamanho dessa imagem que a gente colocou na frente. No caso aqui, deixa eu ajustar. Aí, ficou do mesmo tamanho. E aí você vai arrastar ela para a mesma posição até que ela nem pareça que está aqui, ó. No caso, ela está aqui, a gente colocou ela do mesmo tamanho e na mesma posição da imagem lá de trás. E o efeito aqui já está quase pronto, para falar a verdade. No caso aqui, a gente tem 3 camadas. Inclusive, uma curiosidade de PowerPoint, você pode vir aqui em cima em página inicial, selecionar e painel de seleção. E aqui você vai ver cada camada da sua apresentação. É tipo no Photoshop, que existem várias camadas do seu projeto. Aqui a gente também tem camadas no PowerPoint. Aqui atrás a gente tem aquele background que tem o fundo da apresentação, né? O background normal com fundo que a gente colocou primeiro. Depois a gente tem a caixa de texto que está acima do background. E por cima de tudo aqui a gente tem o background, só que sem o fundo. Inclusive a gente pode até cortar ele um pouco aqui, ó, para ficar um pouco mais fácil da gente perceber. Então a gente tem aqui ele sem fundo, a gente tem o texto, e aqui atrás a gente tem ele com fundo. Eu imagino que deu para entender bastante. E aqui a gente pode, inclusive, tirar, né, cada camada, mexer na visibilidade dela e tudo mais. Isso aqui é muito útil quando você vai trabalhar em um projeto que é muito complexo, tem muito elemento, muita camada. Isso aqui é muito útil de ficar sabendo, fechou? Aqui o nosso efeito já está quase pronto, mas a gente pode dar uma estilizada nele ainda. A primeira coisa que a gente pode fazer é pegar essa camada aqui, que está sem fundo, e a gente vai clicar com o botão direito nela e vir aqui em formatar a imagem. Aqui em formatar a imagem a gente consegue mexer em várias coisas, mas o que a gente vai colocar na verdade é uma sombra. A gente vai colocar uma sombra aqui para dar um efeito de profundidade nesse texto aqui de trás. No caso é só a gente pegar aqui e colocar essa daqui, que é uma sombra centralizada, aumentar um pouco o desfoque dela e aumentar um pouco a transparência para ficar uma sombra bem sutil, não ficar muito agressiva, senão vai deixar o efeito muito sintético, né? Assim dizendo. Depois de ter feito isso, na verdade eu também vou mexer com esse texto aqui, ó. A gente vai mexer na sombra dele aqui, eu vou colocar uma sombra para baixo, né? E vou aumentar um pouco o desfoque e aumentar também um pouco a transparência, para deixar essa sombra também um pouco mais sutil. Tem que tirar isso aqui. Na verdade não é efeito de forma, galera, eu fiz errado. É aqui em cima opções de texto e aqui a gente mexe na sombra. E aqui tá certo. Aumentar um pouco o desfoque, aumentar a transparência também. E aí fica uma sombra bem sutil, mas ela tá lá. E o efeito ficou assim, ó. A primeira parte da apresentação é isso aqui. É bem simples de fazer mesmo.
Muita gente acha que é complicado, mas para falar a verdade, é muito fácil, muito simples. Agora, para finalizar o efeito, e na verdade para colocar aquele efeito de movimento, a gente vai precisar vir aqui no canto do slide, clicar em duplicar slide, voltar no primeiro slide e aqui que a mágica vai acontecer. Aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai precisar primeiro pegar esse texto aqui e arrastar ele aqui para baixo, mais ou menos desse jeito. Depois a gente vai precisar selecionar essas duas imagens que a gente acabou de mexer e aumentar um pouco o tamanho delas, mais ou menos desse jeito que eu estou fazendo aqui. Depois de ter aumentado o tamanho delas, você vai precisar centralizar ela uma em cima da outra de novo, para ficar mais ou menos desse jeito aqui. Assim você vai ter as duas imagens, uma em cima da outra, centralizar tudo certinho. Só que agora você vai pegar as duas e vai mover elas aqui para cima, até que ela fique aqui, ó, nessa parte. Desse jeito aqui, porque aí quando a gente for fazer a transição, no caso a gente vai voltar aqui, vai colocar essa transição transformar, vai dar o efeito do Coliseu abaixando e o texto aparecendo. Se a gente deixar daquele jeito lá, o Coliseu não vai mexer, entendeu? Então a gente coloca aqui para dar aquele efeito de profundidade, aquela perspectiva, certo? Então a gente fez isso aqui. Outra coisa, a gente não precisa se preocupar com esses pedaços aqui, ó, que estão fugindo da prancheta de apresentação, porque você deve ter percebido que a imagem é muito maior do que a prancheta, né? Olha o tamanho da imagem e olha o tamanho da prancheta. A prancheta é só isso aqui, ó. É uma prancheta em 16:9, mas a imagem é muito maior. Mas você não precisa se preocupar com essa parte que escapa. No caso, tem uma grande parte aqui que está escapando da prancheta, porque isso não vai aparecer e também não vai atrapalhar em nada da apresentação. Inclusive, isso aqui é muito bom porque a gente tem uma margem para a gente poder trabalhar, sem ficar nenhum espaço vazado dentro da apresentação. Aqui a apresentação já está quase pronta, né? A última parte seria isso aqui que eu já fiz, que no caso é você vir aqui no segundo slide e colocar esse efeito transformar, que aí vai dar esse efeito aqui do texto aparecendo atrás do Coliseu, certo? Mas ainda assim à frente do fundo da imagem. É um efeito muito interessante para você usar na capa da sua apresentação, certo? Inclusive você pode também inverter isso aqui, no caso colocar isso aqui antes, isso aqui depois, ó, mais ou menos desse jeito aqui, que aí o efeito vai ficar o inverso, né? No caso, agora o Coliseu, o texto vai sumir e aqui você já pode colocar os textos da sua apresentação. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar uma forma que a gente pode fazer. No caso, a gente pegar uma forma de retângulo. Esse tutorial aqui está sendo bem variado, né? Ensinando bastante coisa. Inclusive, muitas dessas coisas aqui pode ser bem útil na apresentação que você for fazer. O único problema de ter a imagem aqui é que a gente não consegue ver onde é que acaba a prancheta. No caso, é aqui em cima. Aí ficou desse jeito. A gente pode fazer um negócio aqui que eu faço bastante também quando a gente vai fazer as apresentações aqui. Colocar um gradiente. E aqui a gente vai colocar todas as cores em preto. Desse jeito aqui que eu estou mostrando. A gente vai colocar esse daqui em 50%. Esse daqui em 100%. E a gente vai inverter a direção dele aqui, ó. Desse jeito. A gente pode arrastar esse aqui um pouquinho para cá. Tirar a linha. Mais ou menos assim. E agora a gente pode usar isso aqui para colocar algum texto. No caso aqui eu vou colocar qualquer texto aqui mesmo. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza. A gente pode colocar qualquer texto aqui. Colocar a cor que a gente quiser, a fonte que a gente quiser também. Aumentar bastante o tamanho dele. Diminuir aqui. E aqui a gente pode colocar os textos que a gente quiser. E outra coisa que a gente não pode esquecer é sempre copiar essas duas coisas aqui que a gente colocou, voltar aqui no primeiro slide e colar elas também, para que elas apareçam e a gente movimenta elas para o lugar onde a gente quiser colocar. Eu vou colocar ela na parte disso. Vou colocar ela desse lado de cá, ó. Calma. Vou colocar aí do lado direito aqui, ó, que vai dar uma transição muito bacana isso aqui. Beleza? E aí o texto a gente pode, inclusive, voltar. Eu vou colocar ele aqui na frente aqui, ó. Vai ficar um efeito muito bacana. Enfim, isso aqui é só um parênteses mesmo, né? A apresentação fica desse jeito aqui, ó. E aí já aparece o texto que você quiser falar. Beleza? Então é isso, galera. O tutorial foi esse. Foi um tutorial bem simples mesmo, um vídeo mais curto. Foi mais para dar uma aquecida aqui no YouTube, né? Que tem muito tempo que a gente não posta. Mas a gente vai começar a postar vídeo aqui toda segunda-feira. Então fica ligado para não perder os próximos vídeos, beleza? Próxima segunda a gente se encontra aqui de novo. E eu aguardo vocês para o próximo vídeo.